Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Eu vou ler dos versos 1 a 8. Isaías 6, 1 a 8. Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o teu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Tema de hoje: impactados. Quem deseja ser impactado por Deus? Amém. Tem certeza? Impactados. É o que aconteceu com o profeta Isaías. É o que deve acontecer conosco, não é? Diante da presença de Deus. Mas eu queria te convidar a orar mais uma vez pelo teu coração, pela tua vida. Eu já percebi que desde o início do louvor, que Deus está falando sobre santidade, Deus está falando sobre avivamento, Deus está falando sobre esse encontro com Ele, essa importância. Deixa eu mudar aqui, que esse acho que já foi. Som. Libera aí para mim. Isso, obrigado. Essa importância de estar no lugar certo, com a pessoa certa, e aqui acontece todo esse cenário. Mas vamos orar, amém? Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor prepare o nosso coração como uma terra boa, um lugar, ó Deus, favorável à semente do Evangelho, um lugar também, Deus, de santificação, de confrontação, de mudança, de transformação, e só a Tua Palavra tem poder para fazer isso. Nenhum homem tem o poder de nos mudar, nenhum homem tem o poder de nos convencer dos nossos pecados, mas o Teu Espírito tem. A Tua glória, a Tua presença, a Tua santidade tem esse poder, como fez com o profeta Isaías. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe a minha vida, a vida dos meus irmãos, nessa noite especial de Santa Ceia, e que nós possamos, de fato, ver o céu descer nas nossas vidas, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, qual é o contexto aqui? Nós temos um povo desviado. Esse é o contexto do livro de Isaías até onde chegamos aqui. Um povo longe de Deus, indiferente em relação à justiça de Deus, às coisas de Deus. Não é algo muito diferente do que a gente encontra hoje, não é? Pessoas, o Fabinho falou um pouco disso aqui no louvor, que chegam, por exemplo, diante de um culto de Santa Ceia como se fosse uma mesa qualquer, uma mensagem qualquer, e eu venho de qualquer forma, e como um religioso, muitas vezes, de uma forma meio que no automático, meio mecânica, e é perigoso isso, né? Então, há um esfriamento generalizado, muitas vezes, daqueles que deveriam estar vivos, mas estão mortos, que deveriam estar cheios de alegria, né? Como nós vimos na dança aqui, como o pastor Edivaldo já falou, e cada um de nós sofre esse tipo de tentação ou de pressão de estarmos na presença de Deus de qualquer forma,
de qualquer jeito. Então esse era o cenário aqui do livro do profeta Isaías. Era um contexto caótico, um contexto de apostasia. E Deus chama um homem. No meio dessa tragédia toda, Deus chama um homem que se torna um profeta, se torna boca de Deus, se torna um mensageiro para o povo. E eu creio que Deus quer fazer comigo e com você exatamente isso nessa geração, nesse tempo em que estamos vivendo. Deus deseja nos chamar, nos tornar a boca dele para essa geração. Só que isso não acontece apenas com um chamado. Ô Senhor! Som. E hoje é o dia que eu estou mais precisando do microfone, que minha garganta está meio fraca. Mas qualquer coisa vai no gogó. Esse é o desejo de Deus, então, nos chamar e nos dar uma missão para que o impacto que nós sofremos, a gente consiga também levar esse impacto a outras pessoas. A pergunta que Deus faz aqui não é fácil de responder. Deus pergunta: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Às vezes a gente é apressado a dizer: eu, Senhor, conta comigo, mas dá para ir de qualquer jeito? Não dá para ir de qualquer jeito. Então Deus dá essa impactada, tem esse encontro, Isaías tem esse encontro com Deus, e acontece todo esse cenário, treme os batentes da porta, o templo treme, fumaça entrando no lugar, um ambiente assim, de santidade, de cinematográfico, uma coisa sobrenatural. E aí depois de tudo isso, Isaías percebe o pecado dele. Meu Deus, meus olhos viram o rei, e agora? Estou frito. Mais ou menos isso. E aí Deus pega ali com uma tenaz, uma brasa do altar e toca nos lábios dele e o santifica. Olha, sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. E aí vem a pergunta, depois de todo esse processo: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Isaías foi corajoso, ousado: envia-me a mim. Eu espero que você possa responder essa pergunta até o final do culto assim hoje: Senhor, envia-me a mim. Amém. Conta comigo, Senhor, pode contar comigo. Só que antes nós vamos passar por esse processo, tá bom? Combinado? Percebam que o trabalho de Deus é um trabalho sempre de parceria com o ser humano. Deus poderia: olha, esse mundo está perdido, está em trevas, as pessoas estão afundadas no pecado, e eu vou enviar uma legião de anjos para fazer o serviço, para mim, para evangelizar, para salvar, para levantar, derrubar, Poderia fazer isso, mas Deus conta conosco. E eu tenho falado isso já alguns domingos, que Deus, Ele nos dá o privilégio de a gente entrar um pouquinho no jardim dEle, colocar a mão na terra e poder experimentar essa questão de falar para alguém da mensagem, orar por alguém, ver alguém sendo salvo, restaurado, através de Deus agindo em nós. Isso é tremendo, é maravilhoso. Então Deus conta com o homem, Deus conta com a gente. É um trabalho de cooperação. O problema é que às vezes a gente não ajuda, nós não cooperamos, nós atrapalhamos muitas vezes, porque Deus quer contar comigo e com você. Agora, antes de eu disser assim, antes de eu dizer um sim precipitado, emocionado, eu preciso passar por esse processo. É sobre isso que eu quero falar, certo? Como eu consigo verificar se alguém foi impactado por Deus? Quais são os sinais? Primeiro, que eu preciso ver na minha vida e na vida do outro. Olha, essa pessoa teve um encontro com Deus, e eu consigo ver por causa disso. Bom, antes da gente responder isso, estou ainda na introdução. Percebe-se pelo texto que o nosso Deus, esse Deus que nos chama, é santo. Certo? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, não é isso que os anjos diziam aqui? A terra inteira está cheia da sua glória. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que nos conhece pelo nome, é um Deus que nos dá a liberdade de responder com um sim ou com um não ao seu chamado. A gente tem essa liberdade. Ele nos encontra, e isso faz toda a diferença. É Ele que nos impacta, e nós só conseguimos responder sim, de verdade
e cumprir o chamado dele se nós tivermos primeiro um encontro com ele. Sem esse encontro com Deus, nada permanente acontece. Pode acontecer algo, né, onde eu fico emocionado, onde eu digo sim a Deus, mas se não foi de fato algo do Espírito, do próprio Deus trombando comigo, me impactando, não vai permanecer. Fogo de palha, não vai permanecer. E o texto começa dizendo assim, que no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías está dizendo isso: eu vi o Senhor assentado num trono alto e sublime. A história, quem é o rei Uzias? O rei Uzias reinou 52 anos em Jerusalém. Foi um ótimo rei, um rei poderoso, famoso, era um herói nacional. Um herói nacional. Mas um dia ele morreu. Os nossos heróis morrem, não é? Os nossos heróis têm pés de barro, infelizmente. E um dia ele morreu. E Isaías enxergou a glória de Deus exatamente quando o herói da vida dele morreu. E muitas vezes isso precisa acontecer. Enquanto os nossos ídolos, os nossos heróis não morrem, enquanto a glória que deveria ser só de Deus está sendo dividida, as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Então, o meu herói poderia ser, né, dando um exemplo de um herói ou de um ídolo, poderia ser, sei lá, um jogador de futebol, um influencer, um líder religioso, um ministério, um emprego, que é o que me dá segurança. Nós temos vários ídolos, né, heróis que nos assediam, e esses heróis precisam ser destronados para que eu veja com clareza, de fato, o Senhor que está num alto e sublime trono. Já foi dito aqui que a nossa fé às vezes está embaçada, não é? O que embaça? Muitas vezes esses heróis e esses ídolos que não morrem, que insistem em continuar dentro de nós e que não nos deixa ver ou ter essa visão que Isaías teve. Então me parece que o escritor aqui é proposital ao dizer, olha, foi no ano que o rei Uzias, o herói nacional, morreu, que eu vi o Senhor. Por que não antes? Não é? Quais são os heróis que tem que morrer no teu coração? Quais são os ídolos que precisam morrer? E eles precisam morrer porque eles são frágeis, a glória deles é passageira, eles não permanecem, eles têm pés de barro, como eu disse aqui. Eles não conseguem te impactar de forma duradoura. Há um impacto, mas é um impacto como uma fumaça que passa e desaparece. Por esses dias nós vimos lá, né, no Rio de Janeiro, a Lady Gaga. Aquele absurdo, aquela, né, ali perto do Copacabana Palace, ali na praia, aquele show, e aí eu vi algumas coisas, pessoas até dizendo, nós estamos indo para o culto agora, estamos indo cultuar a Lady Gaga, né? Então aconteceu um grande culto a céu aberto, e as pessoas chorando e tentando tocar nela, e aquela, né, aquela coisa exagerada, aquela idolatria, porque o ídolo está ali, os fãs estão todos ali. Então percebe que as coisas, elas muitas vezes nos prendem nesse sentido e a gente não consegue ver a glória de Deus como a gente poderia ver. Veja que Uzias, que era tudo isso que eu acabei de dizer, a Bíblia diz que um dia a fama e o poder subiram à cabeça desse rei e ele profanou o templo, que era santo. Uzias começou a fazer as coisas segundo os seus próprios desejos. Foi advertido por Deus, mas não ouviu. E Uzias terminou leproso. Está vendo como os nossos heróis têm pés de barro? É triste. Mas é um rei que reinou 52 anos, um herói nacional, e terminou muito mal. E a gente aprende aqui também isso, que não basta eu começar bem. Esse é um dos maiores desafios de todo cristão. Terminar bem. Começar bem, muitos começam. Terminar, permanecer, perseverar, continuar com o coração quebrantado, continuar com o coração aquecido por Deus, amando a Deus, como no início, esse é um grande desafio, gigante, que nós precisamos
colocar assim no topo da lista. Senhor, eu estou percebendo que eu estou indiferente. Deus, eu estou percebendo que eu estou muito religioso. Deus, já não é aquela alegria que era no começo. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E nada melhor do que um culto de Santa Ceia para a gente falar de santidade, falar desse amor, né, de todas essas coisas. Então, esse impacto ao qual eu me refiro, ele não é um impacto assim, de um dia. Ele tem que ser todos os dias, ele tem que ser contínuo. Essa chama não pode ser uma chama apenas de um culto de Santa Ceia. É uma chama que deve arder continuamente. E não se engane, não se iluda, porque o diabo vai tentar apagar essa chama, as circunstâncias vão tentar apagar essa chama, esse amor, né? Todo mundo, todos os inimigos que a gente conhece, o próprio coração nosso que é enganoso, vai fazer de tudo para que a gente retroceda. Então, na nossa caminhada, nós vamos precisar muito mais do que um culto de Santa Ceia. Muito mais. Muito mais. Perseverança, coragem para prosseguir diante dos lutos que a vida impõe. A vida impõe lutos sobre nós. É doído, mas impõe. Uzias morreu. Uzias morreu. E tem coisas que, se não morrerem nas nossas vidas, nós não veremos Deus. E se nós não vermos Deus, nós não somos impactados. E se nós não formos impactados, a gente não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. Não vai acontecer nada nem na minha vida, nem na minha família, nem na vida de ninguém. Então, feita a introdução, primeiro ponto, irmãos, da mensagem: os tempos que vivemos hoje não definem as nossas vidas. Não definem as nossas vidas, não devem moldar as nossas vidas. O contexto aqui era terrível, e nós vivemos hoje num mundo caótico, que jaz no maligno, como diz a Bíblia, mas isso não pode definir a minha vida. O que define a minha vida? As ações de Deus, o caráter de Deus. Nada pode manchar a santidade desse Deus. Então, sabe qual é a realidade exposta na Bíblia? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa é a realidade. A terra inteira está cheia da sua glória. É nisso que nós temos que nos apegar. Percebe então que os tempos podem ser terríveis, mas Deus não muda. Deus continua vivo, agindo, continua santo, continua fazendo milagres, continua salvando, libertando, curando. Ele continua. Aí eu preciso escolher se eu vou ficar preso às circunstâncias, ao tempo que estamos vivendo, ou se eu vou fazer um coral aqui, um coro, junto com os anjos, e vou dizer isso. Senhor, está difícil, não está fácil permanecer, mas eu quero dizer aqui, no quarto da minha casa, eu quero dizer aqui na igreja: santo, o Senhor continua santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira, se a terra inteira está cheia da tua glória, a tua glória pode me alcançar. A tua glória pode estar dentro do meu coração, não é? Não importa de onde você veio, não importa se o mundo está indo de mal a pior, não importa se a sua família é desconhecida, se os líderes pisaram na bola, não importa. Não importa. Não importa se os seus pais não foram bons com você, o Deus Santo sempre terá a última palavra. E Ele continua agindo, irmãos, continua impactando e continua transformando realidades. A realidade suprema é Ele. Ele é a realidade suprema. Mas percebe o exercício que a gente tem que fazer de mudar a nossa maneira de enxergar as coisas? Como que os nossos óculos têm que ser trocados para a gente enxergar isso? Não importa o seu passado, não importa a sua idade, e o que você pode oferecer a Ele, não importa. Isaías, quando viu a glória, falou: meu Deus, eu sou um homem impuro, eu sou pecador, e todo mundo que eu conheço também é impuro. Ai de mim, que viu o Senhor dos exércitos. Mas terminou nisso? Isaías confessou a insuficiência dele. Irmãos, nós somos insuficientes. Se nós fôssemos tão bons e tão suficientes, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Nós somos insuficientes. Isaías percebeu isso. Quem vê a glória de Deus percebe o quão pequeno é. Só que o que a gente vê hoje é estranho.
Por que a gente vê pessoas que dizem que viram a glória de Deus e se tornam arrogantes e soberbas? Alguma coisa está errada. Porque todo mundo na Bíblia que viu a glória de Deus caiu com o rosto em terra, joelho no chão. E a primeira coisa que essa pessoa disse, não é assim, ai do Joãozinho, da Mariazinha e do fulaninho. Primeira coisa, ai de mim, estou frito. Lembra de Pedro, quando Jesus fez o milagre? Pedro falou, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Quando ele percebeu que Jesus era Deus, Pedro tremeu, não é? Então, mais do que a gente vê os batentes da porta tremendo, o templo tremendo, né? Ou sei lá, uma fumaça entrando aqui, nós precisamos tremer. Os nossos corações, as nossas pernas precisam tremer diante desse Deus que é santo. E aí perceba que a solução vem de Deus. Ao mesmo tempo que nós não somos nada, que nós somos insuficientes, e que a gente olha para o nosso coração e diz assim, eu não tenho nada para oferecer, tenho nada para oferecer. O mesmo Deus foi lá, pegou uma brasa do altar e resolveu o problema de Isaías. Aleluia. Tocou nos lábios de Isaías, falou, Isaías, você tem culpa sim, é verdade, só que eu removi a tua culpa. Sim, Isaías, você é pecador, só que seu pecado foi perdoado, aleluia. Não é isso que Cristo fez por nós? Agora, se Deus me livrou da minha culpa e dos meus pecados, eu vou continuar vivendo escravo da culpa? Vou continuar o tempo todo lembrando dos meus pecados passados? Vida nova, é ou não é, irmãos? Se Deus deu uma solução para nós, então é vida nova. Eu não estou mais preso às circunstâncias. E aí, quando isso acontece, as justificativas caem por terra, porque Ele já fez tudo. Então não dá para eu dizer, Senhor, eu não posso, eu sou isso, eu sou aquilo. E Ele vai dizer, eu não perguntei para você, eu te curei, eu te salvei, eu te santifiquei, chega de desculpas. Eu toquei nos teus lábios, eu toquei no teu coração, eu te dei uma vida nova, chega de desculpas, não tem mais desculpas. Percebe? Isaías não tinha mais argumentos diante de um Deus tão santo que faz isso. Então esse é o primeiro ponto. O que nós estamos vendo hoje, as circunstâncias, os problemas, os lutos, as adversidades não definem as nossas realidades, não definem quem nós somos. Quem define quem nós somos é o santo, o santo, o santo. O Senhor define as nossas realidades. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que esse solo santo é perigoso. O solo santo é um solo perigoso. E aqui é uma palavra de advertência para todos nós. Preste atenção, Moisés teve que tirar as sandálias para se aproximar de Deus na sarça ardente. Não foi assim? Não entrou de qualquer jeito. João caiu como morto diante do santo e das suas palavras na ilha de Patmos. Uzias foi longe demais e terminou leproso quando tentou domesticar o santo. Isaías teve que ser purificado nos seus lábios e no seu coração para depois se tornar um profeta do Altíssimo. Percebe quantos exemplos na Bíblia que as pessoas não puderam entrar de qualquer jeito? Não permaneceram de qualquer jeito? Será que mudou para nós? Será que dá para eu chegar de qualquer jeito, com as minhas sandálias sujas nos pés, com as minhas roupas sujas e pôr a mão no pão, no suco e beber tranquilo, não vai dar nada? Sem confissão, sem temor? Não dá, gente. Não dá, não é? Então, como é bom, como é maravilhoso ter experiências reais com Deus. Todo mundo quer isso. Como é bom participar das operações de Deus na terra. Deus está fazendo, eu estou junto. O pastor disse aqui que Deus trabalha em parceria. Eu quero servir, eu quero fazer a obra. Senhor, eu quero manifestar o seu poder, a sua glória. Mas é igualmente perigoso. É um privilégio, mas é perigoso. Por que é perigoso? Porque eu não posso me apresentar de qualquer jeito. Certo? Eu não posso pregar de qualquer jeito, eu não posso cantar de qualquer jeito, eu não posso evangelizar de qualquer jeito, eu não posso dançar de qualquer jeito. Lembre-se, nós estamos diante de alguém que é santo. A igreja precisa ouvir isso o tempo todo. Nós estamos diante de alguém que é justo, que é verdadeiro, que sonda corações. Não dá para dizer, Deus vai me entender. Tanto faz, não dá para dizer isso. Quando nós estamos inseridos numa realidade que é maior do que a nossa, qual que é a nossa tendência? Nos perder. É muita areia para o nosso caminhãozinho. Já viu essa frase?
Não é uma tendência? A glória é tão grande que a gente se empolga. Então, a santidade é como uma fornalha que aquece os nossos corações, mas queima muito doído se for mal compreendida e vivenciada. Deus não aceita fogo estranho. Não aceita fogo estranho. Então, irmã e irmão, isso serve para mim. Não brinque com as coisas de Deus. Não vai terminar bem. Deus é fogo consumidor. O solo santo é glorioso, é impactante, mas também é perigoso. É perigoso. 1 Coríntios capítulo 11, Fabinho citou aqui, o texto da ceia. Todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Dormiram aqui e morreram, tá bom? Não é doido pensar nisso? Que tem pessoas dentro da igreja fracas, doentes, e alguns já foram embora, já morreram. Por quê? Não entenderam isso, que o solo santo é perigoso. Zombaram de Deus, né? Zombaram das coisas sobrenaturais, das coisas celestiais. Então isso é perigoso, ok? É uma advertência para a gente poder, já é uma preparação para a gente poder consertar aquilo que precisa consertar e tomar ceia. Não é para você ficar com medo, tá bom? Mas a Bíblia fala que a gente tem que temer e tremer, não é? Há um tremor aqui devido a esse Deus. Uma outra coisa, terceiro ponto, é que esse impacto divino, ele é constrangedor. É constrangedor. O que é constrangedor? Algo embaraçoso, a ponto de me deixar sem graça. Sabe aquela situação que você recebe um presente muito especial e você diz assim: eu não mereço, eu não merecia isso. Eu não agi legal e ainda a pessoa me abençoou e me amou e me deu um presente. A gente fica com aquele senso de devedor. Estou devendo. Esse é o senso que nós temos diante de Deus. Eu estou devendo. Eu estou devendo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 14 e 15, Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Aleluia. Deixa a gente meio sem graça, sabe, embaraçado. Porque foi um amor em que um único santo morreu por todos. Logo todos morreram. E ele continua dizendo: ele morreu por todos, para que aqueles que vivem agora já não mais vivam para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu. Aleluia. E glória a Deus, ressuscitou, aleluia, ressuscitou. Pessoas impactadas são pessoas que foram constrangidas pelo amor de Deus. E pessoas constrangidas têm uma vida nova. Olha, eu fico constrangido se eu viver em pecado agora, depois do que ele fez por mim. Eu fico constrangido se eu não servir a Deus. Eu fico constrangido. Se Deus me pedir algo, eu levar de qualquer jeito. Não dá mais. É constrangedor. É um amor que me constrange. É um amor que não tem explicação. É um amor que excede o meu entendimento. É um amor de um pai que envia um filho para morrer na cruz por mim. E eu não merecia. E agora? E agora eu tenho que morrer para mim e viver para Ele. É isso. É exatamente isso. E esse impacto, para a gente terminar, esse impacto de Deus sobre nós é mobilizador. Então ele é constrangedor e ele é mobilizador. Como assim? A partir de agora, se eu tive um encontro com Ele, se eu estou tendo acesso à glória dEle, não se trata mais de mim apenas. Não se trata apenas agora de eu experimentar uma santificação pessoal. Mas agora a ideia de Deus é que eu seja lançado como uma flecha para esse mundo que jaz do maligno. A ideia de Deus é exatamente o que Ele fez com Isaías. Nos lançar para pessoas de perto e de longe. Depende dos propósitos de Deus. Alguns serão lançados para perto. Outros serão lançados para longe. Mas essa é a ideia de Deus. A ideia de Deus é nos colocar no canto da parede e dizer assim: quem irá por nós? Quem irá por nós? Quem vai nos representar? No meio dessa igreja linda que está aqui hoje, quem são aqueles que vão representar a Deus aqui em Rio Claro? Talvez seja até em outro lugar, em outra cidade, para alguns em outra nação.
não é? Mas vai chegar essa hora. Vai chegar essa hora, que a gente chega no versículo 8 e nós vamos ter que dar um jeito de responder essa pergunta. Então percebe que o impacto de Deus não é para a gente ficar só assim, dentro do quarto, na fumaça, né? No santo dos santos, tá, ok. A ideia de Deus é assim, ok, você já recebeu o meu impacto, já viu a minha glória, já viu o lugar alto e sublime, abra a porta do quarto e sai daqui, sai e vai levar essa glória para outras pessoas. Então a ideia de Deus é reproduzir nos outros o que Ele tem feito em mim. Nós só damos, irmãos, aquilo que a gente recebeu. Não tem como eu levar algo para o outro, falar do amor de Deus, se eu não fui constrangido por esse amor, falar para o outro que o outro tem que mudar, se eu não estou mudando, falar para o outro que o outro tem que ir na igreja, se eu não vou, falar para o outro que o outro tem que servir a Deus, que o outro tem que mortificar a carne, que o outro tem que abandonar os ídolos, os heróis, se eu não fiz isso. Ninguém é bobo, irmãos, ninguém é bobo. As pessoas olham e falam, mas não estou vendo isso em você, não está fazendo nem bem para você, eu não vejo mudança na sua vida. Por que eu ia querer isso para a minha vida? Não é? Então nós queremos muitas vezes mudar o mundo sem mudar primeiro. Nós queremos uma mudança radical no Brasil, mas eu não mudei radicalmente. Eu não mudei radicalmente. Se isso não acontecer, esse encontro com a glória, nós vamos nos tornar religiosos chatos e legalistas. Crente chato. Já viu o crente chato? Você conhece? Sabe quem que é o crente chato? É o crente que não se encontrou com a glória de Deus. Ele é religioso, ele é legalista, ele anda em regras, mas ele não viu a glória. Quem viu a glória, irmãos, é diferente. É diferente. E Isaías, depois de passar por todo esse processo, foi o primeiro a erguer o dedinho, né? Senhor, envia-me a mim. Era um homem ali, no meio de um mundo tenebroso. Deus, envia-me a mim, conta comigo. E Deus contou com ele. Foi fácil? Será que Isaías sofreu rejeição? Perseguição? Zombaria? Sofreu. Faz parte do pacote. Eu tenho uma frase aqui de um pastor, Steven Lawson, pastor norte-americano. Ele diz assim, que o inferno é cheio de pessoas religiosas sinceras, mas que nunca nasceram de novo. O inferno está cheio de religiosos que nunca nasceram de novo. O céu é cheio de pessoas imorais que se arrependeram e creram em Cristo. Amém. Percebe que é o Evangelho? Agora, para minha tristeza, eu fui pesquisar quem é esse pastor. Há uns meses atrás ele caiu em adultério. Esse pastor foi afastado, está passando por um processo de discipulado, de cura, teve que confessar para a família, confessar para a igreja, pedir perdão porque ele feriu a igreja de Cristo. É um homem extremamente, influente nos Estados Unidos, tem uma mega igreja, esse pastor, e recentemente teve essa queda. Percebe que até as pessoas que estão às vezes mais próximas daquilo, né, que a gente acha que são os nossos heróis, estão sujeitas à queda. Então nós precisamos orar uns pelos outros, não é? Qual a sua missão hoje aqui? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Uma pessoa que foi impactada por Deus, ela projeta coisas nobres, coisas superiores e coisas celestiais. Os sonhos principais, os alvos principais de alguém que se encontrou com Deus é agradar a Deus. Não é diferente disso. O próprio profeta Isaías diz lá no capítulo 32, versículo 8, que o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Essa é uma maneira de eu avaliar se eu estou andando com Deus. Quais são os meus sonhos? O que mais mexe comigo? Quais são os meus projetos? O meu projeto é ficar rico. Meu projeto é ter a família perfeita. Meu projeto, percebe? Não tem nada celestial, não tem nada superior, não tem nada que transcende, não tem nada mais do que isso. Nós estamos cooperando com Cristo na salvação de vidas, porque a Bíblia diz que nós somos geração eleita, nós somos sacerdotes reais de Deus, nós somos uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Isaías fazia parte desse time. Nós fazemos, para quê, irmãos?
para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos os dias, de segunda a segunda, nós estamos imersos nas trevas, convivemos com pessoas que estão nas trevas, que têm os seus ídolos, os seus deuses, que estão presas nos seus pecados. E aí? Eu estou ali só para trabalhar? Para ter o meu salário dia 5, dia 10, dia 20, sustentar minha família? É só isso? É pouco, não é, irmãos? É muito tímido, é algo muito acovardado, né? Então, assim, Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar, nesse emprego? Deus, por que o Senhor me promoveu ou proporcionou um encontro com essas pessoas? É só para eu ser alguém legal, politicamente correto, não confrontar ninguém? Porque pessoas que são profetas, que foram chamadas por Deus, que foram tocadas nos seus lábios, no seu coração por Deus, elas vão ficar inquietas, elas vão ficar constrangidas. Você está num ambiente que você diz: eu preciso ser profeta aqui, eu preciso falar, eu preciso sinalizar o reino de Deus de algum jeito, percebe? Se eu não faço isso, se a minha semana inteira é só ganhar a vida, e depois, quando eu estou na igreja no final de semana, aí sim eu coloco a minha roupa, né, de crente, de santo, e aí sim eu vou ter a minha experiência com Deus, alguma coisa está errada, não é? Como que nós anunciamos esse Deus? Com preparo. Eu preciso conhecer a minha fé. Por isso que a gente insiste tanto aqui na questão de estudar a Bíblia, da gente, né, nas oportunidades que tem, a gente se aperfeiçoar nisso. Por quê? Porque eu preciso estar preparado para responder àqueles que pedem razão da minha fé, ok? Eu preciso ter um bom testemunho, faz parte do preparo. Eu preciso viver em santidade, e eu preciso proclamar com palavras. Com palavras, porque a Bíblia, o Evangelho tem a ver com proclamação, proclamar as boas notícias do reino. Olha, você é pecador, eu também sou. Olha, você está sujo, você está cheio de culpa, você está afundado nessa idolatria. Eu também, só que eu conheço alguém que consegue tirar uma brasa lá do altar e tocar em você. Eu conheço alguém, fez isso por mim, pode fazer por você. Nós precisamos anunciar. Uma grande tragédia hoje que a igreja brasileira tem vivido, a igreja mundial, é que nós temos pecado por não cumprirmos a grande comissão. Deus nos deu uma comissão: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine essas pessoas a obedecer aquilo que eu deixei para vocês. E o que nós estamos vivendo hoje? Uma grande omissão. Nos tornamos religiosos que entram e saem das igrejas, que fazem as coisas porque aprendemos a fazer, mas falta paixão. Não falta? Não falta às vezes paixão para nós? Meu Deus, essa pessoa do meu lado, eu tenho que dar um jeito de falar de Jesus para ela. Deus, me dá uma estratégia. O que a gente faz hoje, irmãos? Covardemente falando, muitas vezes: Deus, se a pessoa não me der uma oportunidade, eu não vou falar nada. Só que a Bíblia nos ensina que nós devemos ser sábios para o bem. Eu preciso criar oportunidades. Talvez dizendo assim: olha, quer ir na minha casa jantar quarta-feira? E lá a pessoa vai abrir o coração, e aí, num ambiente mais informal, talvez não seja trazer para a igreja na primeira vez, talvez seja ir na tua casa e conversar com a pessoa, e aí falar de Cristo para a pessoa. Olha, eu estou mal, posso fazer uma oração por você? Nós não estamos muito tímidos, irmãos, diante desse mundo? E as trevas, o maligno está falando mesmo, sem qualquer constrangimento. Sim, nós viemos aqui, sim, cultuar a Lady Gaga. Nós viemos, falam mesmo assim, abertamente. Sim, nós queremos o inferno. O inferno deve ser divertido. Pelo menos lá é quente. As pessoas estão falando isso. E nós estamos tudo na casinha, querendo ver a fumaça só aqui dentro. Eu quero ver essa fumaça lá fora. Amém. Não é? Essa glória lá fora. E a ideia é essa hoje, irmãos, que a gente tenha contato com esse Deus Santo que pode nos impactar, e a gente consiga não parar só nisso, sabe? Entender que é Ele quem define as realidades, e que nós precisamos desse constrangimento, nós precisamos dessa mobilização, precisamos disso. Sem isso, irmãos,
De onde você? Eu sou associado lá, eu sou um dos sócios do Avivamento Bíblico. Eu sou simpatizante lá da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Sócio? Mas a Bíblia não está falando que você é sacerdote, povo santo, nação santa, para anunciar os feitos daquele que o chamou das trevas e trouxe para a luz? E o que nós estamos fazendo com isso? Não é? Então, eu queria que você tivesse um tempo de oração e avaliasse a tua vida, e avaliasse a tua paixão por Deus, e avaliasse as prioridades do teu coração, aquilo que tem consumido o teu tempo, a tua energia, tal. Aí está o teu Deus. Não é difícil de identificar, né? O que mais te preocupa hoje é só isso, eu só penso nisso, eu nem penso em Bíblia, eu nem penso em Deus. Está errado, tem alguma coisa errada. Hoje é uma noite para a gente dizer: Senhor, ai de mim, toca nos meus lábios, toca no meu coração. Senhor, eu não quero mais viver assim, invertendo a ordem das coisas. E Senhor, eis-me aqui. Eu sei que treme as pernas dizer isso para Deus, de verdade, de coração. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim naquele lugar, Deus. Envia-me a mim na minha família. Deus, quantos parentes meus que podiam estar tomando a ceia aqui? Um tio, um primo, um avô, um filho, um pai. Como eu queria que eles estivessem aqui. Ore por eles, mas se mobilize, vá em direção. Olha, mas eu já tentei, pastor, mais uma vez. Tente mais uma vez, porque quem dá a última palavra é Deus. Tente mais uma vez, não desista. Quantas histórias que a gente sabe de pessoas que se converteram depois de 20 anos, alguém orando por essa pessoa? Não entregue os pontos, amém? Tem esse tempo então com Deus. Eu vou deixar você conversar com o seu Senhor, nosso Senhor. Você é emocionado ou mobilizado? Você é alguém emocionado, emocionada ou impactado, impactada de verdade? Há uma grande diferença. Você é um religioso ou é de fato um sacerdote? Um profeta, uma profetisa de Deus? Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, quem sou eu, Deus? Quem sou eu, Deus? Lava a minha vida e o meu coração. Tira os ídolos. Deus, em nome de Jesus, enfraquece os heróis. Que esses heróis morram nessa noite, em nome de Jesus. Seja quem forem esses heróis, sejam quem forem esses Uzias, que eles caiam por terra no meu coração agora, Deus. Destrona os ídolos do nosso coração, os falsos deuses, porque nós queremos ver a Tua glória. Você pode dizer isso a Deus: Senhor, eu quero ver a Tua glória. Mas isso é perigoso, porque ao ver a glória de Deus, Deus vai te perguntar: a quem eu enviarei? Com quem eu posso contar? Aleluia, Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus, santifica-nos. Queremos fazer parte desse coral celestial e terreno que declara: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da Tua glória. A minha vida precisa estar cheia da Tua glória, Senhor. Toca nos nossos lábios, toca no nosso coração, toca nas nossas mãos, nos nossos pensamentos. Deus, vê se em nós um caminho mau e nos conduza pelos caminhos eternos. Obrigado, Deus, porque diante da nossa insuficiência, o Senhor foi suficiente. O Senhor foi supremo, o Senhor providenciou tudo o que nós precisávamos para que a culpa fosse removida, para que os pecados fossem perdoados. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por podermos ter acesso à Tua mesa, ao Teu sacrifício e partilhar do pão e do suco que nos fortalece e nos anima e nos mobiliza a cumprirmos a missão. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Que o nosso culto seja diário. Que o nosso culto seja sincero diante do Senhor. Seja um culto racional, inteligente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia.